Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o empresário e idealizador do Savassi Festival, Bruno Gölger. Bruno, agora eu queria enveredar agora para umas perguntas um pouco mais pessoais, né, da sua intimidade, para conhecer um pouco mais de você, né? Você é belo-horizontino, né? Sim. Viveu sua infância aqui na cidade. Eu queria saber quais são as melhores lembranças que você tem dessa época, né, da sua infância. Bom, a infância em Belo Horizonte, eu nasci em 1970, né? Então, estou falando da década de 70. A gente era muito livre, a gente andava pela cidade, jogava futebol na rua, mas já era uma cidade relativamente grande, então ela também tinha muitas coisas para você descobrir, né? Então a gente tinha a turma do bairro, a gente ficava ali andando pela Savassi, conhecia os lojistas, ia para a escola sozinho, a gente se sentia muito seguro, né? É verdade. Então isso é uma memória... Bons tempos. Era bom, era bom. Né? Hoje eu tenho filhos, a gente está sempre com medo. Naquela época a gente fazia tudo. Era ótimo, isso foi uma ótima lembrança que eu tenho da cidade, né? Quando eu tinha 8 anos eu mudei para a Inglaterra, então fui para um ambiente totalmente novo, e foi muito marcante, tem muitas lembranças, assim, as primeiras, maior conjunto de lembranças que eu tenho da minha infância foi as que eu vivi na Inglaterra, quando a minha família foi para lá, meu pai foi estudar. E tem lembranças da vida com meu avô, né? Toda semana a gente ia para lá, na casa do meu avô, a gente dormia lá. E o Isaías Gölger, do prêmio Isaías Gölger. Isaías Gölger, ele dormia no chão, dentro do escritório dele, e a gente dormia lá com ele. E ali ele ficava conversando com a gente toda noite, contando. Eu lembro que ele estava fazendo um livro sobre Albert Einstein, e ele falava sobre o universo, sobre os assuntos que interessavam para meu avô. Isso foi muito marcante para mim e para os meus irmãos. Por falar em seu avô, o que você acha que ele te deixou de mais ensinamento? Qual foi o legado mais importante que seu avô te deixou, na sua percepção? Bom, é difícil responder isso, né? Muitas coisas, né? Assim, eu sou o que ele era, né? De alguma maneira, o que a gente carrega dentro de si mesmo. Sim. Mas eu acho que, assim, a relação com a tradição judaica, claro, ela veio do meu avô, uma ideia de que os livros, conhecimento, aprendizado, honestidade intelectual são fundamentais na vida, né? É uma postura ética diante da vida. Sim. Então isso foram as coisas mais marcantes, né? Que direcionam o seu caminhar. Sim, direcionam o meu caminhar, direcionou o caminhar do meu pai, dos meus irmãos. Maravilha. Um legado fenomenal esse. Ele é um grande legado. Acho que é importante, né? A gente vive com isso o tempo todo e dialoga, né? À medida que as pessoas se vão, né? Meu avô, meu pai, o diálogo continua em todas as circunstâncias da vida, pequenas ou grandes, importantes ou não. Você está sempre na companhia dessas pessoas, né? É verdade. Falando ainda sobre a sua infância, tem um episódio que eu achei interessante, é que você iniciou, né, uma aproximação, pelo menos assim, da música, né, utilizando o violino de um tio seu. Mas na mesma época você ganhou também uma bicicleta. Aí você optou pela bicicleta e esqueceu o violino. Como é que foi essa história? A bicicleta foi bem mais divertida, né? Na verdade, a história começa até um pouco antes, assim. Hoje eu tenho filhos, eu fico imaginando o que eu faria se eu estivesse no lugar da minha mãe nesse caso. Sim. Existe uma tradição muito grande de violinistas judeus, né? E eu escutava os violinistas de música clássica. E quando eu tinha 8 anos, eu pedi à minha mãe para fazer um terno marrom para eu ir nos concertos, né? Com 8 anos? 8 anos. Eu pedi, minha mãe fez um terno. Depois nunca mais usei terno, né? Na época eu achei que ela me deu um terno e eu ia assistir os concertos de música clássica. Eu gostava de violino. E aí o meu tio materno tocava violino, ele me emprestou o violino, eu fui para o conservatório, comecei a estudar. Mas não fui muito longe e, bom, como você disse, eu ganhei uma bicicleta e achei muito mais interessante. Mas falhar é sempre falhar em alguma coisa, né? Então, à medida que eu falhei como músico, eu fui me formando como produtor musical. Sem dúvida. Né? Não deixou a música? Não, não deixei. Ainda bem. E eu não falhei uma vez só, não. Depois eu falhei mais, Você já falou aqui várias vezes que a sua paixão são os livros mesmo, né? E parece que está, inclusive, no seu DNA, não só no legado do seu avô e de toda a tradição judaica, mas no DNA mesmo seu, porque os seus pais
pelo que eu pude pesquisar, se conheceram numa biblioteca. Entre os livros. Uma história de amor mesmo, foi essa, né? Exatamente. Como é que foi esse encontro? Bom, a minha mãe é carioca, ela, com muitas mulheres da geração dela, estudou biblioteconomia, depois ela estudou letras, e ela era bibliotecária. Meu pai fazia doutorado, meu pai é biólogo, médico, mas estudou biologia, fez doutorado no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos, e frequentava a biblioteca, e lá minha mãe atendeu meu pai, e eles se conheceram, e aí, bom, e se apaixonaram, né, se casaram. E então foi uma história entre livros mesmo, né? Hoje, quando a gente tem esses meios para ler livros eletronicamente, eu adoro estar em companhia, como se os livros fossem uma companhia, são os melhores amigos. Então essa é uma tradição da família, assim, né? E que é ótima e é o que eu, de fato... E te alimenta, né? Me alimenta, essa é a palavra. E você citou aqui também que já esteve na Inglaterra, né? Você voltou pequeno, né? Depois você voltou, parte do seu mestrado foi feito lá, né? Você estudou na Inglaterra também, depois trabalhou nos Estados Unidos, não é isso? Então você tem também essas experiências internacionais. Eu queria saber até que ponto que essa visão de mundo, né? Que você acabou... assimilando, né, a partir dessas experiências todas, que impacto que essa visão de mundo teve nas suas escolhas profissionais, né, uma vez que você trabalha com arte, com economia, com gestão cultural, não é? Como é que isso aconteceu na sua vida? Sim, isso é um aspecto muito importante. Eu acho que as experiências internacionais minhas, mas também da família, migração, etc., eles te deixam mais à vontade no mundo, né? Sim. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas como que você faz um festival em Nova York, né? É como se fosse impossível. Mas não é, né? Mas você tem que estar muito à vontade de se colocar, né? Chegar de BH, né? Eu sou um mineiro belo-horizontino retraído, né? Entre montanhas. Entre montanhas e conseguir chegar em Nova York e apresentar aquilo que você quer fazer, né? E então... essa visão de que... E não se desvalorizar, né? Então, o que acontece? Quando você está à vontade, conversando com outras culturas, né? É interessante, quando eu estava na Inglaterra, estudando, fazendo parte do meu mestrado, os meus amigos, eles estudavam em Cambridge, eles estudavam em Oxford, que são universidades de nível mundial, e eu tinha uma conversa com outra qualquer, né? Então, você não se sentir diminuído, o fato de conviver, né? Porque senão você não consegue fazer aquilo que você quer fazer, né? Verdade. Então, isso teve impacto direto em conseguir realizar o evento em Nova York, né, de iniciar esses diálogos internacionais, porque do contrário você perde uma potencialidade que você tem, né, que você pode fazer. Então, eu acho que isso contribuiu muito para a minha trajetória, imagino, né? A gente sempre acha as coisas sobre si mesmo, a gente nunca sabe. É verdade. E aqui estou e pretendo prosseguir. Pretendo fazer com que o festival chegue em Israel e um dia no Japão também, que é um grande mercado da música brasileira. Nossa, eles respeitam e adoram a música brasileira, né? O japonês é especial. Nossa. É especial o Japão. É verdade, é verdade. Você também citou que tem filhos, não é? Então eu queria pegar essa questão também para a gente poder pensar sobre essa relação, né? Você vem de uma tradição judaica, você teve um legado maravilhoso, né? Do seu avô, dos seus pais e tal. E hoje, como pai de família, como que você percebe a importância da sua condução, né, na educação dos seus filhos? Como é que é essa relação com eles? Bom, eu sou um pai de todas as horas. Na verdade, é engraçado que eu nunca tive relação com criança, assim, até que eu tive meus filhos. Aí tudo mudou, daí tem um jazzinho também, né? E é minha vida completamente transformada, né? Eu amo meus filhos, cuido dos meus filhos o tempo todo, eu e minha mulher, né? A gente sempre cuidou deles. E procuro, como todo pai, dar o melhor exemplo possível, né? Às vezes você tem que dar um exemplo, você tem que ser melhor do que você é, na verdade, né? Isso é muito transformador também. Para os meus filhos, né? Tento passar o legado judaico, que é importante, foi para mim. Claro que chega um ponto que a decisão sobre o que é importante não pertence aos filhos, né? Mas eles são um aspecto central da minha vida mesmo.
E então, quando eu ouço uma criança falando que foi o melhor show da vida dela, isso realmente é importante para mim. Uma vida de 11 anos, né? Isso e foi muito divertido, que eu apresentei ela para o músico e ela falou assim, esse foi o melhor show que eu vi na minha vida. Ele falou assim, você viu muitos shows? Ela falou, uns 10 ou 11. Assim. Então isso tem muito valor, de fato, e isso vem da paternidade. Ah, que maravilha. Meu querido, eu agradeço muito a sua presença aqui, essa sua naturalidade em compartilhar, né, a sua generosidade, aliás, em compartilhar esses conhecimentos, essas experiências conosco. E eu espero que a sua determinação, né, essa paixão que você tem pela vida e pelas artes, ainda o leve a muitos outros lugares e faça com que todas as iniciativas que você está tendo, né, especialmente no Savassi Festival, que isso se multiplique e consiga realmente atingir os objetivos propostos desde o início da ideia do festival, né? Que tudo corra bem. Torço que suas palavras se tornem realidade. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Que isso. O programa Retratos de hoje chegou ao fim, mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte e eu espero você, hein? Grande abraço!